Apoio cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Paraíso Católico, fortalecendo a sua caminhada de fé. Colégio Dáulia Bringel, educando para um mundo melhor. Olá, bom dia! No Fé em Movimento de hoje vamos conhecer o trabalho do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza, entidade que atua há mais de 40 anos como instrumento de luta pela conquista da cidadania plena, especialmente dos menos favorecidos. E você vai ver ainda a celebração do centenário de Dom Aloysio Loscheider, que aconteceu na Lagoa dos Tapeba, em Caucaia. Fica aí que o Fé em Movimento está no ar. O Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza é uma entidade autônoma, sem fins lucrativos. Foi criada em 1982 e idealizada por Dom Aloysio Loscheider. O Centro de Defesa tem como missão ser agente de construção de uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Para falar sobre a atuação do Centro de Defesa, recebemos aqui no estúdio o Padre Hélio Freitas e Rayana Sabino, integrantes da entidade. Sejam bem-vindos ao nosso Fé em Movimento. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Padre Hélio, vamos começar falando sobre essas frentes de atuação do Centro de Defesa. Bom dia. Bom dia, telespectadores. Bom dia, Karine. Bom dia, Milena. Estamos aqui há mais de 40 anos, atuando na defesa dos vulneráveis. Com certeza foi com a inspiração de Dom Aloysio Loscheider, que nos deixou em 2007, esse homem que foi profeta aqui na Igreja do Ceará. E ele, inspirado a partir do grito dos excluídos, ou seja, dos mais vulneráveis, ele pensou em fundar uma entidade que ouvisse essas vozes invisíveis. Então, graças a Dom Aloysio Loscheider, a entidade, com apoio de Dom José Antônio e atualmente com apoio do nosso atual arcebispo, Dom Gregório, estamos aí continuando a missão deixada por Dom Aloysio Loscheider. Como é que é feito o apoio aos indígenas? Queria que vocês explicassem um pouquinho desse trabalho. Antes de passar aqui para a nossa advogada, que atua nesse setor, só lembrar para vocês que na década de 80, ou antes de 80, a nossa arquidiocese atendia todas as demandas sociais. Inclusive até para tirar cadáveres do ML, recorriam-se a Dom Aloysio, ao Centro de Defesa. Portanto, era a única entidade que estava, de fato, com os braços abertos para poder acolher essas pessoas mais pobres, mais simples da sociedade, Hoje, graças a Deus, a gente tem muitas entidades que estão aí à frente cuidando na defesa dos pobres. Muitas entidades. Isso é bom, porém existe um contraponto, A razão de ser dessas entidades é porque, infelizmente, nós não estamos sabendo lidar, nós não estamos sabendo conviver comunitariamente, Ou seja, nós temos muitas entidades na defesa dos direitos humanos. Isso significa dizer que a humanidade, nós estamos nos desumanizando. É preciso ter a lei para poder a gente atuar como irmãos, como seres, como cidadãos, Então, em relação aos indígenas, que é uma atuação mais forte de defesa, logo no início, eram essas demandas como a questão de terras, outras demandas que existiam na época, que se recorria a Dom Aloysio Loscheider, então ele tentava resolver. E conseguia sim, porque ele tinha muito autonomia e muito conhecido nacionalmente e boa relação com os governos, etc. Claro, foi uma voz profética, Graças à voz profética dele, que ele era muito coerente, ele falava a verdade, porém com muita mansidão. Então isso cativou muitos poderes públicos. E daí então a causa indigenista, de lá até então, nós assumimos. Porque o Centro de Defesa é muito mesmo confiado, a sua atuação pelos povos indígenas, as 15 etnias do estado do Ceará. Mas aqui temos a Rayana Sabino, que pode nos falar melhor sobre a atuação do Centro de Defesa
nessa área indigenista. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. Bom Bom dia. dia. Primeiro, parabenizar pelo programa e obrigada pelo espaço. A visibilidade dessas questões é muito importante, a gente poder trabalhar essa conscientização, que também é muito significativa para a gente. Confesso que até antes também de eu entrar como advogada na organização, eu não tinha conhecimento. E sou católica desde pequena e convivo aqui em Fortaleza, porém não tinha conhecimento, então é muito importante essa visibilidade, não só para dizer, olha, o que a gente faz, mas para levar a conscientização para as pessoas e fazer com que elas olhem para a causa indígena. E foi isso que o Dom fez com uma população que estava extremamente vulnerável. Hoje eles estão, imagine, em 1982, foi quando ele fundou e resolveu olhar para esse povo, que é tão importante para a construção do nosso país, mas que, infelizmente, as pessoas tendem a colocar a cultura de lado, sendo que eles são os povos originários, né? E, respondendo à pergunta, a gente dá o apoio jurídico, principalmente nas questões de demarcação territorial. As situações de demarcação, ela é de competência da FUNAI, que é órgão do governo, só que a gente precisa de todo um ciclo e de uma parceria para que isso aconteça, porque a demarcação ela é uma demanda extremamente demorada. E o decreto que ele fundamenta essas demarcações é de 1996. E aí a gente precisa estar em cima para que isso possa ocorrer de uma maneira melhor possível e que principalmente os povos originários eles tenham voz dentro desse processo. Então, essa organização, o CDPDH, é extremamente importante nessa atuação. A gente atua principalmente nessa questão coletiva de demarcação territorial e também na educação, em promover a educação jurídica e conscientização para as pessoas, que eles mesmos possam lutar e dar voz a eles. Não é a gente, não é a Rayana, advogada, que está lá. É sempre eles que falam, eles que vão atrás, eles que estão nessas lutas, e é importante a gente dar essa visibilidade. E como chegar ao centro de defesa, né? A gente viu a parte dos indígenas, mas a gente tem também a população de rua. Né? Isso, como é que o Centro de Defesa atua junto a essa população e como é que eles podem chegar ao Centro de Defesa? A nossa arquidiocese, nós temos muitas pastorais sociais, mais de 20 pastorais. E, no entanto, para a gente ter acesso ao Centro de Defesa, como ela falou, né, nós não fazemos assim um acompanhamento jurídico individual, porque nós só temos um advogado, né, que é ela. Porém, com o esforço, né, desse pessoal, somos uma pequena equipe, né, cujo atual diretor é o padre Bezerra, né? Bezerra, que não pôde estar aqui presente, e o nosso presidente é Dom Gregório, atual presidente. Portanto, a gente faz o possível, né? Chegar lá no Centro de Defesa, ou seja, ali no Seminário da Prainha, no Centro Pastoral Maria Mãe da Igreja, procure lá a sala Centro de Defesa e lá a gente vai escutar algumas demandas. Porém, como eu já falei, né, nós temos muitos institutos, muitas associações, muitos grupos de direitos humanos da arquidiocese. Então, quando aquela demanda não compete a gente, então a gente entra em contato, né, com outros centros de defesa para poder dar um melhor acompanhamento. Porque os outros centros têm mais estrutura, né, tem mais pessoal. Porque nós trabalhamos com um projeto, né, e o projeto limita muito. E o projeto que nós trabalhamos, Misério, é um projeto que nós focamos mais a população indigenista, seja os indígenas adultos e crianças. Mas estamos abertos para escutar, acolher e também encaminhar para outras instituições que cuidam da defesa e promoção dos direitos humanos. Agora, nós não podemos atender tudo porque nós somos um grupo muito pequeno. Mas é uma porta de entrada, né? Uma porta de entrada, e se você for lá, você vai ser muito bem orientado, muito bem acolhido e vamos direcionar a sua demanda. Então, assim, tudo bem. Perdão, a gente tem também as nossas redes sociais, né? Tem o site da organização, que tem como entrar em contato com a gente, Instagram. E também, principalmente, né, como é a população vulnerável, a gente tem lá no Centro Pastoral, a nossa sala física, em que eu fico e faço esses atendimentos. E a gente dá uma direção, seja qualquer pessoa, eu dou o encaminhamento, como o Padre Hélio informou,
O que não for de nossa competência, eu direciono, mas na questão jurídica, como a gente atua muito na questão popular, mas coletiva, eu não deixo de encaminhar essas pessoas para onde que elas têm que ir, onde que elas podem fazer as denúncias, o que é a demanda dela, explico e encaminhar para o melhor local possível. Dentro dessa causa também existe todo um cuidado, assim, uma preocupação com a evangelização, com esse lado mais espiritual dessas pessoas? Muito bem, todo o processo da igreja, né, visa a evangelização. Defender a vida já é evangelizar, né? Promover a vida já é evangelizar. É isso, né? Que está no Evangelho, tive fome, tive sede, estava nu, enfim, é a prática da caridade que o Centro de Defesa e outros pastorais exercem na nossa arquidiocese. Isso é espiritualidade, isso é evangelização. Colocar a vida, na prática, né? Colocar na Padre prática. Hélio? Jesus falou, né? Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Essa abundância é isso, né? É a gente ter os direitos garantidos dos povos indígenas e tantos outros vulneráveis. E aí você falou sobre a questão da Rayana, a questão dos horários, né? E a gente vai falar um pouco sobre a importância do voluntariado. O Centro de Defesa, ele trabalha também com voluntariados, vocês recebem esse pessoal. Como é que vocês usam do povo para dar suporte ao trabalho do Centro de Defesa? É uma questão realmente que chama muita atenção. As pessoas acham interessante o nosso trabalho e a gente, com certeza, a gente aceita, porque o trabalho é muito, mas os operários, infelizmente, são poucos. Mas quanto mais ajuda e auxílio, pode ser em qualquer área que a gente precisa, a gente abrange. A gente sempre está fazendo essas formações também em como a gente pode atuar da melhor forma estratégica possível. Então, é só entrar também em contato com a gente, que a gente tem o sistema de voluntariado. O Papa Francisco nos pede que a gente sinta o cheiro das ovelhas, né? Ou seja, in locus, estar presente na vida dos vulneráveis. É isso que a gente faz, né? A gente está junto deles, sofrendo, se alegrando, né? Orientando. E assim a gente vai até se enculturando, né? Porque para trabalhar sem defesa a gente tem que saber como trabalhar com os indígenas. É uma riqueza de cultura. Pessoal muito bom, tá? É um modelo de sociedade que, como eu já falei em uma das minhas homilias, nós temos tantas leis. Lá nós não temos, nas reservas indígenas. Estatuto do idoso, lá não existe isso, né? Da criança, não. Por que nós temos? Porque é um sintoma que a gente não está sabendo viver como humanos. Nós estamos nos desumanizando. E os indígenas, para nós, é uma vivência dessa humanidade. Lá não existe estatuto, não existe tantas leis que nós temos. Porque nós temos tantas, porque estamos nos desumanizando. Porque eles não têm, porque convivem bem na fraternidade. É um modelo de vida para a gente. Era isso que eu ia perguntar. Ia pedir para você falar um pouco exatamente sobre esse processo de eu enxergar o outro, seja ele indígena, seja ele menos favorecido. Essa questão da necessidade da caridade que eu preciso ter para com o outro. Na verdade, que o Centro de Defesa exerce muito isso na sua raiz. Eu queria que você falasse para os nossos telespectadores a importância de eu sair de mim e de eu exercer a caridade. E como a gente pode fazer isso no dia a dia também. No dia a dia, exatamente. Padre Hélio, pode Muito bem. Com certeza. De fato, no Centro de Defesa, nós não trabalhamos sozinhos, né? Nós temos outras entidades católicas, ou seja, nós temos as pastorais sociais. Na época da pandemia, nós fizemos um projeto de arrecadação de alimentos, etc., né? Então, a gente ajudou muitas famílias, o Centro de Defesa e as demais pastorais, como migrantes, tá? Os povos indígenas, também a pastoral do povo de rua. Fizemos uma campanha muito grande. Tudo bem, foi uma campanha de assistência, porque naquele momento todos precisavam de comida, né? Então, a gente deu as mãos. A gente fez essa ação caritativa. Mas a caridade nossa, né, é a gente ensinar o pessoal a pescar o peixe, né? Não dar o peixe. E isso através de uma educação, né, que nós temos aqui, que o Centro de Defesa a gente aplica, nos ajuda, nos ensina, nos mostra que nós temos que marcar presença, mas deixar com que eles caminhem a partir daquilo que adquiriram como conhecimento a partir do Centro de Defesa, através da nossa assistência jurídica. Então, isso é a caridade que a gente faz, né? A gente vai ao encontro, mas leva alguma coisa, porém a gente recebe muito mais do que a gente leva. E é essa conscientização política que a gente mais trabalha, que é a atuação caritativa do Centro de Defesa. Parabéns pelo trabalho. Pode
Alguma conclusão final? Pode Eu gostaria de ressaltar. só acrescentar que, como o Padre Hélio falou, a gente está em execução de projeto. E o financiador desse nosso atual projeto é a Misério, que é uma obra da Alemanha, também da Igreja Católica. E essa obra ela se sustenta principalmente com doações dos próprios religiosos ou até mesmo aquelas pessoas realmente que querem ajudar. Então, assim, a nossa ajuda, do nosso financiamento, principalmente vem dessa obra. Então, é um reconhecimento que a gente está tendo de irmãos do outro lado do mundo, né, da Europa, e a gente recebe. Então, assim, a cada doação que você fizer, tanto do seu dízimo como campanhas de doações que a gente tem constantemente, pode ter certeza que esse financeiro, ele tem destino. E nossos centros pastorais, nossas organizações, a gente está trabalhando, e não é só dentro daquele círculo da igreja. A gente está ajudando pessoas vulneráveis, a gente exerce projetos realmente, e isso também eu não tinha conhecimento antes de entrar, então é importante a gente falar sobre isso, que sim, tem um destino às nossas doações. Então a gente exercer essa caridade também é importante com a ação, além da empatia, da nossa vontade de ajudar. Não é uma militância que a gente fala, olha, você precisa ter essa conscientização. Eu, além de advogada, também eu prefiro ter essa ação. Então, é importante a gente trabalhar essa nossa caridade, principalmente também não esquecer da oração, né? Sim, com certeza. Por isso que é importante a gente deixar aqui as nossas redes sociais, né? Sim, com certeza. Do Centro de Defesa, Instagram, site, porque está tudo lá. Exatamente. E as tudo lá, pessoas tem no podem site. doar, né? Exato. E aí você pode doar São também por meio do bem-vindas. site, entrar lá, encontra o local, onde é que vai. Assim, como o nosso é projeto, né? Então, a gente faz pelo financiador. Mas doações para a igreja em si, ela que faz essa divisão, a arquidiocese, para cada órgão da nossa igreja e centros pastorais, que trabalhamos com menor, população em situação de rua. Então, a gente encaminha aos projetos. Então, lá no nosso site tem tudo direitinho, como pode ser feito. E o voluntariado, né? Não vamos esquecer. Tá ótimo, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. Muito obrigada, sejam sempre bem-vindos. E vamos trazer outros assuntos, né? Importante. Principalmente ligado aos indígenas, que é tão urgente, é tão necessário. Não é isso? Demais. E no próximo bloco a gente mostra a celebração que homenageou o centenário de Dom Aloísio Loscheider. A missa aconteceu na Capela de Santa Terezinha, na Lagoa dos Tapeba, em Caucaia. Os detalhes já depois do intervalo. Bíblias, terços, imagens, blusas, velas. Na loja Paraíso Católico em Fortaleza, você encontra uma grande variedade de artigos religiosos. Siga o Instagram @paraísocatólico. Há 48 anos, o Colégio Dáulia Bringel transforma vidas com educação de excelência. Aqui, preparamos seus filhos para os desafios do futuro com carinho, inovação e compromisso. Somos mais que uma escola, somos uma família que constrói o futuro juntos. Venha fazer parte dessa história. Colégio Dáulia Bringel, educação de excelência, futuro garantido. Matrículas abertas. Apoio Cultural Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Paraíso Católico, fortalecendo a sua caminhada de fé. Colégio Dáulia Bringel, educando para um mundo melhor. Dom Aloísio Loscheider foi o primeiro brasileiro cotado para ser papa. Foi arcebispo de Fortaleza entre os anos de 1973 e 1995. Entre suas contribuições, a conclusão da obra da Catedral Metropolitana de Fortaleza, a construção de mais de 300 casas populares e a fundação do Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos.
Dom Aloísio é lembrado como um símbolo da presença amorosa e engajada da Igreja na sociedade, especialmente junto aos mais necessitados e marginalizados. Seu compromisso com a defesa dos direitos humanos inspirou e inspira ainda hoje inúmeras comunidades, incluindo os povos indígenas, que encontraram na Igreja Católica um aliado na luta por reconhecimento e organização. Se tivesse vivo, Dom Aloísio Lochaide estaria completando 100 anos. Em homenagem ao cardeal, o arcebispo de Fortaleza, Dom Gregório Paixão, presidiu uma celebração na Capela de Santa Terezinha, em Caucaia. Eu estive lá e mostro tudo para você. Olá, bom dia a você, Mileninha, bom dia a vocês, telespectadores do Fé em Movimento. A missa do centenário de Dom Aloísio Lochaide aconteceu aqui, na Capela de Santa Terezinha, na Lagoa dos Tapeba, e foi presidida pelo arcebispo Dom Gregório Paixão, que falou sobre a importância de Dom Aloísio para a igreja e para a sociedade, principalmente para aqueles mais vulneráveis. Dom Aloísio Lochaide é uma figura de extrema importância para a nossa igreja, porque ele representa exatamente esse coração universal, esse desejo imenso de fazer chegar ao coração de tantas pessoas a riqueza que ele próprio recebeu pela fé, mas ao mesmo tempo fazer chegar às pessoas aquilo que Jesus Cristo nos mandou, não é? Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E foi exatamente essa visão de proximidade, esse amor que ele tinha para com todas as pessoas que o fez, né, realizar coisas extraordinárias naquilo que se espera de todos os homens, mas que muitas vezes nós não temos condições ou talvez nem coragem de praticar. Ou seja, foi um homem que lutou pelos mais pobres, foi alguém que na igreja teve a capacidade de falar, né, utilizar aquilo que ele tinha como poder por ser um cardeal para dizer da necessidade e da graça e da alegria de fazer chegar a justiça a todos, o pão de cada dia à mesa dos mais pobres. Portanto, tanto para a igreja como para a sociedade, ele se tornou inegavelmente um coração de um homem que foi capaz de enxergar os invisíveis e de ter uma visão muito além do seu tempo. São 100 anos, mas que na verdade vai perdurar por toda a vida, não é isso? Toda a vida, eu digo sempre, né, os homens santos têm uma história que é universal, ou seja, que perpassa os séculos. Dom Aloísio é exatamente esse homem. Nós estamos celebrando 100 anos, mas a sua vida e sua história nos fala não apenas de um tempo limitado, mas de uma eternidade, porque temos certeza que lá do céu, junto a Jesus, ele continua pedindo por todos nós, implorando principalmente por aqueles que têm mais necessidade. Estou com a cacique pequena, é um prazer falar com a senhora e eu queria falar sobre a importância de Dom Aloísio, né, para as causas indígenas. Olha, o que eu sinto do cardeal Dom Aloísio Lochaide, que ele foi um grande amigo dos povos indígenas do Ceará. Tanto faz dos Tapeba, como dos Taguari, como dos Tremembé, como do Jinipapo Canidé, ele foi essa referência para nós, muito importante. Dom Aloísio para nós ele é tudo, né? Ele só não é mais do que Deus, né? Porque ele também já é filho de Deus, né? Mas eu realmente me sinto muito orgulhoso de falar, porque foi ele que ajudou a nós realmente se levantar, né? Nós estávamos sentados, caídos, e ele levantou. E depois que do povo Tapeba, foi com o Jenipapo Canindé, lá no Aquiraz, Lagoa da Encantada, foi com os Pitaguari, Maracanaú, e chegou também a trabalhar com todos os povos do Ceará. E a gente está aqui também com a Juliana Alves, ela é secretária da Secretaria dos Povos Indígenas. Seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso Fé em Movimento, né? Vamos falar sobre a importância de Dom Aloísio Lochaide para as causas indígenas. Bom, Dom Aloísio Lochaide foi um grande mentor para as causas indígenas no estado do Ceará. Desde criança que eu sempre ouvi, né, falar, a minha mãe,
os nossos troncos velhos, lideranças mais velhas, nos ensinar que quem deu voz aos indígenas no estado do Ceará foi a Igreja Católica, através de Dom Luiz Lochaide. Então, está hoje celebrando esse centenário, rememorizar toda a luta, toda a trajetória de Dom Luiz Lochaide, para que esses povos pudessem ter vez e voz aos direitos que era tão negligenciado, né, para esses povos. Então, para nós estarmos hoje ocupando esses espaços, mas ao mesmo tempo sempre lembrando daqueles que nos antecederam, que fizeram essa caminhada para que hoje a gente pudesse estar nesses espaços, para nós é motivo de muita alegria e gratidão, né? Agradecer por ter nos dado a oportunidade. Nós estamos falando de um estado onde invisibilizou esses povos. E aí, de repente, a Igreja Católica, nos anos 80, chega para corrigir essa falha do Estado e aí começar todo o trabalho, toda a luta dos povos indígenas, que de início era o povo Tapeba, que foi o primeiro povo a dar o pontapé e dizer que existia sim indígena no estado do Ceará. Consequentemente, dos Tapeba vieram os Tremembé e logo em seguida os Pitaguari e o Genipapo Canindé. Depois dessa reportagem, a gente volta aqui com o Padre Hélio pedindo uma bênção para encerrar o nosso programa. Dom Gregório, que é o nosso presidente da instituição, Padre Bezerra, que é o nosso atual diretor, e eu, Milena, toda a equipe, a gente agradece por esse momento tão oportuno para a gente apresentar um pouco que as populações indígenas não estão sozinhas, estão sendo acompanhadas pela Arquidiocese de Fortaleza. Então vamos agora pedir a bênção do Senhor para que a gente continue nessa busca de sempre estar ao lado dos mais vulneráveis. Essa é a missão de Jesus, essa é a missão da nossa Arquidiocese de Fortaleza. Então essa bênção é bem especial para vocês que estão nos acompanhando, populações indígenas e os demais do Centro de Defesa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, vossas famílias, vossos trabalhos, vossas terras, vossas lutas, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Obrigado, programa Fé em Movimento. Obrigada, Padre Hélio. Obrigada, doutora Rayana. Foi ótimo a presença de vocês. E esclarecedora demais, né? Obrigada. O Fé em Movimento fica por aqui. Obrigada a você que nos acompanha. Lembrando que estamos no Instagram, Fé em Movimento, na TVC. E não esquece de enviar sugestões de pautas e entrevistas. Nosso e-mail é feemmovimento@tvc.gmail.com e você também pode enviar sugestões nas mensagens do nosso Instagram. Um fim de semana abençoado e até sexta-feira que vem. Ótimo fim de semana, até mais. Bíblias, terços, imagens, blusas, velas. Na loja Paraíso Católico em Fortaleza, você encontra uma grande variedade de artigos religiosos. Siga o Instagram, @Paraíso Católico. Há 48 anos, o Colégio Dáulia Bringel transforma vidas com educação de excelência. Aqui, preparamos seus filhos para os desafios do futuro com carinho, inovação e compromisso. Somos mais que uma escola, somos uma família que constrói o futuro juntos. Venha fazer parte dessa história. Colégio Dáulia Bringel, educação de excelência, futuro garantido. Matrículas abertas.